Muito bem, vamos lá. O livro O Espiritismo na sua mais simples expressão, de Allan Kardec. Aqui está quente. Né? Resumo do ensinamento dos espíritos. Nós vamos seguir a partir do item número 22. E esse é o nosso quarto encontro. Lembrando que nós iniciamos com o histórico do Espiritismo, agora o resumo do ensinamento dos espíritos e depois as máximas, né, desses ensinamentos. Então nós fizemos nos itens anteriores, nós estudamos sobre a reencarnação. Né? Então é um dos princípios fundamentais da doutrina espírita, que traz para nós o entendimento sobre a existência de cada um de nós e o mecanismo de evolução, né, oferecido por Deus para que todos nós alcancemos gradualmente, né, a nossa evolução. Vimos aqui vários tópicos e no 22, que é o tema que a gente vai abordar hoje, ele traz aqui, né, lembrando que quando nós temos um tema base, como é o caso da reencarnação, nós vamos ter vários subtemas que se desdobram a partir desse principal. Dentre eles, por exemplo, né, nós vimos aqui no item 21, que é bem interessante, sobre as inclinações de suas existências anteriores. Ele fala sobre as suas aptidões, propensões boas ou más, que surgem nos espíritos de uma forma inata. Então, na verdade, nós vemos ali a reencarnação, como o próprio nome diz, reencarnação. Então é o espírito voltando ao mundo material através aqui do vínculo desse corpo biológico que nós utilizamos. Bom dia, Marli. E o espírito então traz a sua bagagem, de experiências conquistadas durante ali as existências anteriores. Então, como nós vimos lá no item número 12, esse é o ponto de divergência que nós temos com as religiões tradicionais que não veem a reencarnação como uma realidade. Né? Então aqui nós temos aqui várias situações que nós vamos abordando. Na 22, Kardec traz aqui o esquecimento do passado. O esquecimento das existências anteriores é um benefício concedido por Deus para livrar o espírito de lembranças penosas do passado. A cada nova existência, o espírito, a cada nova existência do espírito é resultado do que ele fez a si próprio. A existência se torna um novo ponto de partida para ele. Conhece seus defeitos atuais, sabe que esses defeitos são as consequências daqueles anteriores e que se torna necessário corrigir-se. Bom dia, Dilma. Então, a gente vê aqui que o esquecimento do passado faz parte desse mecanismo de reencarnação. E aí então vem aquela questão, como nós conversamos ontem, né? Nós sempre pensamos que seria mais fácil se nós reencarnássemos trazendo a lembrança das existências anteriores, até mesmo para comprovação da própria reencarnação. Como é que eu posso acreditar na reencarnação se eu não tenho a lembrança dela? Como é que eu posso acreditar que as experiências que eu estou vivendo hoje são consequências do passado, se eu não me recordo desse passado? E aí então essa é uma pergunta bastante pertinente, que são perguntas, né, bastante pertinentes que nós fazemos, já que para que nós possamos acreditar em alguma coisa, a nossa razão precisa alcançar essa informação. Nós precisamos ter essa base. Porém, dentro do grau evolutivo em que nós nos encontramos, essa recordação ela não é salutar. Então, mesmo que nós dependamos da nossa razão para entender a reencarnação, nós precisamos, através da fé raciocinada, desenvolver ali esse novo caminho de raciocínio para poder chegar nessa compreensão. E como nós conversamos ontem, a própria reencarnação ela se torna a chave de uma série de enigmas, uma série de situações que acontecem no nosso mundo hoje que simplesmente não se tem explicação. Então o porquê das diferenças, o porquê dos conflitos, o porquê das aptidões e tendências que nós temos, positivas ou negativas. Então a princípio a resposta é assim porque Deus quer. Mas através do estudo e da compreensão dessas leis, nós vamos entendendo que esse querer de Deus se encontra na verdade ali embutido dentro dessas leis que vão regendo ali toda a nossa existência.
Então, na verdade, não é porque quer, é simplesmente um mecanismo necessário para a nossa evolução e que nós precisamos compreender. Bom dia, Masa. Então, o esquecimento do passado, apesar das nossas frustrações para termos essas lembranças, ele é necessário. Porque, como foi colocado para nós aqui, a lembrança de experiências do passado, experiências penosas, seriam para nós aqui, né, seria para nós, né, uma âncora que nos prenderia a uma determinada experiência da nossa existência sem permitir que nós avancemos. Então, é a fé raciocinada que nos dá esse entendimento. Temos então que compreender e estudar cada vez mais, lembrando, né, que não dá para a gente conhecer todo esse mecanismo da nossa existência através apenas de uma questão que nós colocamos. Nós já vimos várias vezes aqui, e eu comentei com vocês essa semana também, aquele tempo em que entravam pessoas aqui na sala, ou entravam pessoas em grupos de estudos, online, ou mesmo presencial, dizendo assim, me convença que isso é verdade. Ou então, prova que isso que você está dizendo é verdade. E o que nós vamos colocar não é provar aquilo tudo. Aquela pessoa que tem um interesse em conhecer, ela precisa se debruçar sobre todo o conteúdo que a doutrina espírita traz para todos nós, lembrando que esse conteúdo ele se encontra ainda limitado dentro da nossa condição, porque existem situações, existem mistérios do plano espiritual que nós ainda não temos acesso, exatamente por causa do nosso grau evolutivo, mas aquilo que chega para nós já é o suficiente para que tenhamos uma compreensão bastante ampla sobre vários desses mecanismos, vários desses processos. Então não basta apenas esclarecer, olha, eu vou te provar que a reencarnação é verdadeira. Não é assim, é importante que nós conheçamos toda essa base filosófica para encaixar a reencarnação dentro desse contexto. Então é necessário muito mais do que simplesmente provar isso tudo. Prova que espírito existe. Calma, vamos entender tudo o que acontece. Prova que existe influência espiritual. Vamos então estudar todo o conteúdo. Então não é uma questão de prova, é uma questão de autoconvicção. O indivíduo, através do seu estudo, ele vai se convencer, ele vai compreender que aquilo se torna uma realidade a partir das várias informações que ele vai absorvendo. Então o esquecimento do passado faz parte desse mecanismo. Não é uma questão de convencer alguém que a reencarnação existe pelo fato dela não se lembrar. É necessário entender todo esse conteúdo filosófico e acrescentar o esquecimento como mecanismo de proteção. E aí nós vamos lembrar que esse mecanismo ele não é absoluto, ele é relativo a todos nós. Porque absoluto seria ninguém absolutamente se lembraria de nada do passado. Só que nós sabemos que existem casos em que lembranças que vão chegando de uma forma fragmentada, mecanismos que nós utilizamos, recursos, por exemplo, através da vivências, da terapia de vivências passadas, que é um processo de hipnose que faz com que o indivíduo tenha uma alteração no seu estado consciencial. Então, no momento em que nós vamos observando essas lembranças que são naturais, aquelas lembranças que são provocadas, nós vemos então que a reencarnação se torna algo mais objetivo, mais concreto. Então vemos que não é absoluto, ninguém se lembra de nada. Existem pessoas que se lembram de fragmentos, tem pessoas que se lembram de uma forma clara, tem pessoas que absolutamente não se lembram nada. Nós vamos lembrar que as lembranças são lembranças de fatos, não lembranças de impressões. Não é o caso das impressões. Quando nós falamos impressões, significa que pessoas que trazem medos, que trazem angústias, que trazem sentimentos dos mais diversos, sentimentos de afinidade, sentimentos de antipatia, sem qualquer explicação. Então o indivíduo não sabe por quê, ele simplesmente sente. E isso faz parte desse esquecimento. Não nos lembramos dos fatos, não nos lembramos das imagens, das pessoas, mas guardamos as suas impressões. E isso vemos que esse esquecimento, realmente ele não é absoluto. Porque do contrário, nós não nos lembraríamos de absolutamente nada. Não teríamos essas predisposições, não teríamos essas tendências, não teríamos essas impressões. Tudo isso é parte desse esquecimento, para mostrar que realmente ele não é absoluto. Como é que alguém, então, que reencarna, trazendo uma determinada habilidade, como é o caso de crianças, que trazem ali lembranças, né, e como a gente lembrou, vídeos no YouTube mostram muito isso, crianças de 3, 4 anos de idade, executando ali peças, por exemplo, no piano, ou demonstrando habilidades que fogem completamente da normalidade de uma criança nessa faixa etária. E aí então a reencarnação explica isso.
Então nós vemos assim, mas se o esquecimento é absoluto, como é que uma criança consegue fazer isso? Então vemos que o esquecimento, ele traz para nós assim uma visão, né, ele traz assim um apagão, digamos assim, de uma forma mais simples, de uma forma bem geral. Mas existem as suas especificidades, que elas vão ali, né, sendo apropriadas, né, adequadas a cada espírito de acordo com as suas necessidades. O Dudu colocou, né, só um instantinho, e que isso não nos levará a nada, né, pois agora é o nosso momento. A vida de hoje é o que nos faz aprimorar o que antes foi feito fora do padrão. Né? O detalhe é que a gente ainda tem essa curiosidade natural, né, de espíritos ainda nessa condição, e que, assim como a ciência hoje, que a gente lembra que a curiosidade científica que nós temos hoje no nosso mundo, é essa curiosidade que faz com que o homem busque a origem de tudo. Qual a origem do universo? Qual é a origem da vida? Como tal coisa aconteceu? E a reencarnação entra nisso. Se ela existe, como é que eu posso compreender? Então nós queremos sempre buscar respostas. Só que quando nós tratamos agora desse tema mais espiritual, nós vamos lembrar que a reencarnação é parte de um processo e para isso o espírito precisa se compreender como um ser imortal e entender que esse processo de reencarnação faz parte dos mecanismos evolutivos e que esse esquecimento da mesma forma é um recurso de proteção. E quando o indivíduo se vê como espírito imortal, ele vai entender que teve uma trajetória no passado e tem uma trajetória futura e que realmente esse momento para ele é mais uma etapa da sua evolução. Aí ele passa a valorizar esse momento exatamente porque ele compreende que ele está fazendo parte de um processo. Agora, quando o indivíduo tem uma única existência e fala para ele que ele já teve existências anteriores, ele não pensa se ele vai evoluir, se ele não vai evoluir, qual é a programação reencarnatória dele, quais são os valores que ele precisa adquirir. Ele quer uma resposta. Se isso é verdade, então me prova. Eis aí a grande questão. Né? E é trazido para nós também aqui mais uma vez, esquecer o ontem, viver hoje e preparar para o depois. Essa seria a nossa bandeira. Porque assim nós não ficamos preocupados, né, em querer simplesmente saber por curiosidade. E na verdade essa ideia da reencarnação e do esquecimento do passado, a gente vê que isso é tão infantil, que quantas vezes nós ouvimos pessoas dizendo assim, eu queria saber quem eu fui na existência passada. Tá, tudo bem, você quer saber quem você foi, mas por quê? Ah, só para saber. Será que eu fui um rei? Será que eu fui uma rainha? Será que já foi Napoleão? Será que já foi Cleópatra? Né? Que a gente já brincou sobre isso. Quantas e quantas Cleópatras já surgiram no nosso mundo, né? Mas não aparece aquele seu Zezinho que é um carpinteiro, aquele seu Zezinho, né, que era ali só um agricultor. Todo mundo quer ser ali, né, aquelas grandes nobrezas do passado. Isso mostra a nossa imaturidade ainda para lidar com essas questões espirituais. O modo como nós brincamos com questões que são tão importantes, são tão sérias. E no momento em que nós passamos, né, com certeza, Léo, com certeza, é o orgulho, a vaidade nossa, né, e isso não se estende também, Léo, apenas na questão da reencarnação, né, eu já comentei aqui no nosso grupo, que eu já fiz ali, já tive meu momento, né, de genealogista amador. Então eu fiz ali minha árvore genealógica, né, da minha família, encontramos 9 gerações de familiares e tudo mais. E quando a gente está nesse meio, uma das questões mais interessantes e curiosas que tem é nós queremos saber quem são as pessoas famosas da nossa família. Será que eu venho de alguma nobreza do passado? Será que eu já tive alguém importante na minha família e coisa e tal? E ao mesmo tempo em que a gente começa a descobrir essas personalidades da família, quando você olha alguém na televisão, olha, eu sou primo de 5º grau daquela pessoa. Pois é, vai perceber que veio lá do tijolo, né? Então a gente vai voltando, e ao mesmo tempo que a gente encontra, eventualmente, pessoas que ocuparam algum cargo importante, minha família, por exemplo, é natural, pelo menos esse ramo da minha família, natural de Pirassununga, aqui em São Paulo. E lá em Pirassununga a gente tem nome de rua, tem nome de praça, com o sobrenome da minha família, né, que era de descendência alemã. Então a gente fala assim, olha que legal, aquela rua tem o nome do fulano, mas ninguém sabe quem ele é, ninguém sabe se ele foi uma pessoa de bem. E da mesma forma que a gente procura encontrar essas personalidades, nós encontramos também as tragédias. Porque o mesmo sobrenome da minha família também apareceu no jornal porque um familiar acabou cometendo um crime, foi preso e depois foi assassinado. Um outro familiar acabou depois desencarnando pelo suicídio.
Então a gente vê assim que a história, essa questão de vaidade, a gente procura sempre aquele lado mais enobrecedor, digamos assim. Ou na verdade é muito mais vaidoso mesmo, como você pôs. Mas a gente encontra também aquilo que é natural da vida de todo mundo, então isso não faz diferença. E quando nós falamos na questão da reencarnação, a gente pensa assim, olha, eu quero fazer a minha árvore genealógica espiritual. Será que eu fui alguém importante no passado? Será que eu fui alguma personalidade reconhecida? Então por isso é uma questão realmente de vaidade, que reflete nada mais do que a nossa imaturidade, a nossa infantilidade com relação a esses temas espirituais, que são tão graves, tão importantes, tão complexos e precisam ser vistos com muita seriedade, porque no momento em que nós absorvemos essa realidade, a nossa própria existência passa a ser vivida de um modo diferente. Bom dia, abraço. Né? A Angelina colocou também ali a impressão dela, né? Então, assim, o que é interessante a gente observar, a gente já conversou sobre isso, numa outra oportunidade já há algum tempo, eu me recordo de uma palestra que foi feita, né, por um espiritualista, ele não era espírita. E a palestra dele era bem interessante. E apesar do conteúdo, algumas vezes divergir da doutrina espírita, ele fez um comentário que me marcou, já faz muitos anos isso. Né? Então, mas me marcou. Ele disse assim, o dia em que a humanidade tiver convicção e entendimento a respeito da reencarnação, o nosso modo de vida vai mudar de uma forma significativa. E de um modo muito rápido também. Porque nós passaremos a mudar a violência, a corrupção, o orgulho, a indiferença, a vaidade. Tudo isso vai se transformar porque nós passaremos a pensar que no passado nós já tivemos experiências que nos trouxeram para o presente e as nossas ações do presente vão refletir no nosso futuro. E quando essa ideia da reencarnação, esse princípio da reencarnação for compreendido pela humanidade como um todo, o nosso planeta vai sofrer uma mudança em pouquíssimo tempo e uma mudança muito radical. Porque todos estarão cientes de que aquilo que ele plantar agora, ele vai colher no futuro inevitavelmente. E para isso então ele vai evitar, mesmo que seja contra gosto. Ele pode até não ter maturidade moral para mudar a sua atitude, mas ele vai fazer isso por medo, o que já é alguma coisa. É aquela questão do adestramento, né? Se você faz tudo direitinho, você ganha um biscoito. Se você faz errado, você ganha uma punição. E nesse caso da reencarnação seria isso, dentro da visão desse palestrante que eu achei interessante. Então por isso, quando nós, mesmo que a humanidade não tenha alcançado ainda esse entendimento... Bom dia, abraço. Mesmo que a humanidade não tenha ainda absorvido todo esse conhecimento, o fato de nós individualmente começarmos a trabalhar melhor esse entendimento da reencarnação, a nossa existência atual passa a se transformar, passa a sofrer mudanças importantes. Porque nós passamos a viver realmente com responsabilidade, com valores mais desenvolvidos. Mesmo que nós não tenhamos lembrança. Então não é uma questão de prova que eu tenho uma reencarnação através de uma lembrança. Não preciso disso. Basta que nós tenhamos um entendimento. Seguindo em frente, então esse é o primeiro ponto que nós temos. Na questão número 23, lembrando que esse livro, né, ele traz aqui esses 60 tópicos, cada um deles assim com temas bem resumidinhos, por isso a gente vai passando por cada um deles de um modo mais rápido, né? Embora nós teremos, né, lembremos que nós vamos ter no Livro dos Espíritos questões relacionadas a todos esses temas, que nós vamos passar por ele de um modo mais atentos, de uma forma mais profunda. 23. Supondo-se que a alma não tenha sido criada anteriormente, e que aquela seja a sua primeira encarnação, é de perguntar-se como Deus, sendo sumamente justo e bom, pode atribuir-lhe responsabilidade pelos atos de seu pai, maculando-a com um pecado original que ela não tenha cometido. Aqui a gente vai lembrar que esse é uma questão bíblica, né? Que quando fala, né, que 2, 3 gerações sofrerão as consequências daquele que praticou o ato inicialmente. Então imaginando que um espírito, no caso, por exemplo, Adão e Eva, de um casal, tenha cometido esse pecado original dentro das tradições, né, do Antigo Testamento, né, do panteão hebraico, vamos dizer assim, da mitologia hebraica, e aí então filhos e netos. Então por causa disso 2, 3 gerações, mas é a primeira geração dele.
Como é que ele pode responder por alguém que 2, 3 gerações anteriores acabou cometendo esse pecado original? O próprio nome diz, a expressão pecado original remete exatamente a essa ideia desse primeiro casal ter cometido esse grande pecado de ter ali comido o fruto proibido do conhecimento. Mas continua. Agora, dizendo-se ao contrário, que ela traz ao renascer o germe das imperfeições anteriores, que ela sofre na existência atual as consequências das suas faltas passadas, dá-se ao pecado original uma explicação lógica que todos podem compreender e admitir, porque o espírito é responsável somente pelas suas próprias obras. Então ele vai falando para nós aqui, na verdade vai confrontando duas linhas filosóficas, que uma traz essa ideia do pecado original e a outra que traz a ideia do espírito vivendo experiências próprias. Claro que nós, como nós conversamos ontem, a programação reencarnatória é um tema extremamente complexo, que nós não temos capacidade, não temos competência e nem conhecimento para fazer qualquer avaliação. Porque tal coisa acontece com esse espírito? É necessário que nós tenhamos ali um entendimento bastante abrangente de toda a história daquele indivíduo, para saber exatamente quais são as suas necessidades naquela reencarnação. Então, por que o espírito nasce, por exemplo, numa grande cidade onde tem ali todos os recursos? Por que um espírito nasce num fim de mundo, como nós dizemos, né, que não tem recurso nenhum e o espírito fica completamente restrito àquele pequeno mundo onde ele existe? Por que a miséria? Por que a violência? Por que tudo isso? Então, primeiro, a resposta simples e mágica, porque Deus quer. Segundo, uma resposta simples e mágica, porque ele está respondendo pelo pecado original. E agora uma resposta mais clara, lógica. Através da reencarnação, o espírito então vai resgatando a sua própria história. E a sua programação reencarnatória, que é atribuída a essa reencarnação, vai fazer com que ele viva experiências bastante apropriadas às suas necessidades. Né? Pois é, Brás, uma questão de interpretação, né? Então, e algumas ideias, elas são bastante condicionadas. Então, por exemplo, a gente já brincou sobre isso. Se nós falarmos, por exemplo, qual fruto que a Eva comeu, a primeira imagem que vem na nossa cabeça é a maçã. Mas de onde essa maçã saiu? Sendo que nos textos bíblicos não falam em maçã, e ainda mais que maçã não existe naquela região. Mas nós colocamos isso. Todo mundo acredita que a Eva está comendo maçã, que é o fruto do pecado, pelo simples fato dela ser vermelha. Então, quando nós absorvemos esse tipo de condicionamento dentro de uma crença, nós acabamos levando isso para frente e vamos ali, né? Quem conta um conto sempre aumenta um ponto, diz o ditado. E muitas vezes nós vamos criando esse tipo de situação, né? Pois é, então, tudo isso vai juntando nessa mitologia, nessas interpretações que nós vamos fazendo e acaba depois levando aí a esses equívocos, né? Mas muitas vezes, pelo fato de nós não termos uma fé bem desenvolvida, ou seja, a chamada fé cega, nós acabamos simplesmente acreditando porque fomos educados para acreditar. Mesmo que isso não tenha lógica. Não tem importância que não tem lógica, eu acredito mesmo assim. E assim a gente vai levando, né? A própria cobra também, porque foi condenada a rastejar pelo seu ventre, pela terra, porque ela fez tal coisa, né? Olha só, quantas ideias a gente vai absorvendo por causa dessa questão de uma questão cultural, né? Mas vamos em frente, nem vamos fazer essa comparação para não entrar nesse tema. 24. A diversidade das aptidões inatas, morais e intelectuais, é a prova de que a alma já viveu. Se tivesse sido criada com seu corpo atual, isso não corresponderia à bondade de Deus, que teria feito umas mais avançadas do que outras. Por qual razão há homens civilizados, bons e maus, ignorantes e homens inteligentes? Quando se diz que uns viveram mais do que outros e mais adquiriram, tudo se explica. Então aqui é mais um pouquinho de uma ilustração que Kardec traz para nos ajudar nessa lógica do entendimento da reencarnação. E aí nós vamos ter então 3 caminhos diferentes nesses debates a respeito desse tema. O primeiro debate é o científico, em que analisa simplesmente a vida como uma consequência da evolução da matéria. Então por que há indivíduos que são assim e outros que são assado?
Porque a natureza fez assim. Ou seja, o acaso é responsável por fazer isso. Por que nós encontramos, por exemplo, Chopin, encontramos Da Vinci, encontramos Albert Einstein, e encontramos pessoas que são absolutamente limitadas na sua capacidade intelectual? É o acaso que fez isso. A natureza favoreceu um, favoreceu o outro, assim como um fruto, como o caso de uma maçã, nasce muito mais vistosa num pé e nasce ali depois atrofiada no outro. É simplesmente um acidente da natureza. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a vontade de Deus. Por que uma criança nasce, por exemplo, com uma grave limitação intelectual, por exemplo, com uma paralisia cerebral, que é um acidente de percurso, ou então nasce ali com uma doença congênita que faz parte ali do seu desenvolvimento intrauterino e não tem uma capacidade? Por que nós temos ali uma criança que nasce e aos 3, 4 anos de idade já sabe falar idiomas diferentes, já sabe ali manusear instrumentos musicais, já sabe ali desenvolver raciocínios extremamente complexos? Com 3, 4 anos de idade, a resposta é porque Deus quer e está nos mistérios de Deus. Então, primeiro, o acaso, o nada. O segundo, uma vontade misteriosa. E a terceira, as aptidões vêm através da evolução do espírito, que através do mecanismo da reencarnação vai trazendo essas bagagens e conforme ele vai se aprimorando, a sua própria existência manifesta esse aprimoramento. Então a gente vê que a chave da reencarnação nos tira do nada e nos tira do maravilhoso, do misterioso, e nos coloca num caminho racional. Então basta que nós tenhamos essa chave e tudo passa a fazer sentido. É como se fosse uma moldura de um quebra-cabeça, com várias peças diferentes, e nós simplesmente não conseguimos identificar qual é a imagem. E conforme a gente vai colocando as peças certas, as imagens vão se montando. Essas peças certas são exatamente o entendimento sobre as várias aplicações da reencarnação na vida das pessoas. E não simplesmente dizer que é assim porque é assim, ou é assim por acaso. Mas é assim porque tem uma lógica. Daí a importância desse princípio fundamental que nos dá sentido para tudo aquilo que nós vivemos. Questão 25, item 25. Ainda tem essas coisas, né, Brás, que vai sendo colocado aí. Item 25, vamos lá. Se a existência atual fosse a única e devesse sozinha decidir sobre o futuro da alma para a eternidade, qual seria o futuro das crianças que morressem em tenra idade? Não tendo feito nem bem nem mal, elas não merecem nem recompensas nem punições. Conforme a palavra do Cristo, sendo cada um recompensado de acordo com as suas obras, elas não têm direito à felicidade perfeita dos anjos, nem merecem delas serem privadas. Diga-se que poderão, em outra existência, realizar o que não conseguiram naquela que foi abreviada, e não há mais exceções. Então, mais uma vez, esse caso, né, se nós falamos sobre, aqui no caso, um pensamento espiritualista, que é aquele não pensamento materialista que fala que na morte tudo termina, tudo desaparece. Mas no pensamento espiritualista, na morte física, o espírito continua. Nas mais diversas situações, paraíso, Shangri-La, e tantos outros nomes que a gente vai dando sobre a experiência no mundo espiritual. Mas nesse caso, então, quando uma criança desencarna, um adolescente desencarna nessa faixa etária, a primeira ideia que a gente tem é a lamentação, porque se essa pessoa que veio a falecer tinha toda a vida pela frente, vários sonhos que não foram concretizados, que é o que geralmente acontece. Nós vemos isso na mídia, né, quando acontece, por exemplo, algum acidente ou algum incidente em que leva à desencarnação de uma pessoa jovem. Ele acabou de se formar na faculdade, sofreu um acidente e desencarnou. Poxa vida, ele tinha toda a vida pela frente. Então a primeira ideia que a gente tem é que a vida material é a nossa vida real. E que a vida espiritual é apenas ali uma crença. Que no momento mais intenso, no momento mais crítico da nossa vida, a nossa razão
nos leva para aquilo que para nós é concreto. E somente aqueles que já estão absorvendo essa nova visão espiritual vai ter essa compreensão. Que aquele conhecimento que ele adquiriu era um conhecimento necessário para aquele momento. O tempo de existência que ele teve era necessário e esse espírito imortal segue a sua evolução. E essa experiência terrena fez parte do seu aprendizado. Então, nesse caso dessas crianças, quando nós falamos sobre o destino do céu e do inferno, para todos os indivíduos, no caso dessas crianças, por exemplo, para onde elas vão? Elas vão para aquele lugar, né, que o limbo é aquele lugar no meio do nada, em que nada foi decidido, em que nada é encaminhado. E como é que ela tem o direito de ir para o céu, mesmo sendo julgada no plano espiritual, se a vida terrena é que vai determinar exatamente qual é o seu destino? E aí então a gente vai dizer, não sei, é a vontade de Deus. Fica mais fácil. Agora, quando nós temos o entendimento dizendo, calma, essa criança que teve a oportunidade de reencarnar durante um período tão curto, terá a oportunidade de, quando do seu retorno, de voltar ao mundo físico trazendo novas experiências, que aquilo foi necessário para aquele momento da sua existência. Então Kardec aqui traz para nós essas questões, muito mais como uma provocação, né? A questão, o item 24 e 25, trouxe exatamente isso, essa provocação para essas reflexões, fazendo uma comparação entre aquilo que a doutrina espírita traz como explicação para a reencarnação, lembrando que a doutrina espírita não detém a patente da reencarnação. A reencarnação não é algo criado pela doutrina espírita, mas através do entendimento daquilo que os espíritos trazem nos seus ensinamentos a respeito da reencarnação, faz com que ela seja mais lógica para todos nós. Item número 26, vamos lá. Pelo mesmo motivo, qual seria o futuro dos cretinos e dos idiotas? Lembrando que o cretinismo e a idiotia eram duas denominações que ainda existem, né, no Código Internacional de Doenças, que falava sobre limitações intelectuais de alguns indivíduos. Então eles eram chamados dos cretinos e dos idiotas. Essas duas expressões passaram a ser ali, né, uma expressão pejorativa, um xingamento. Mas vamos entender então essa expressão do século XIX, atualizando hoje. Pelo mesmo motivo, qual seria o futuro daqueles que trazem limitações intelectuais? Não tendo consciência alguma do bem e do mal, não tem responsabilidade pelos seus atos. Deus seria bom e justo ao criar almas em que falta a inteligência comum, destiná-las a uma existência miserável e sem compensações. Admita-se, por outro lado, que a alma do idiota e do cretino é um espírito em processo de expiação num corpo impossibilitado de exprimir o seu pensamento, como se fosse um homem robusto que estivesse amarrado por laços e não se terá mais nada que não seja na conformidade com a justiça de Deus. Então a gente vai ter aqui lá no Livro dos Espíritos, vai falar sobre a influência da matéria sobre o espírito. E aí nesse tema então Kardec faz várias perguntas, mostrando, por exemplo, que o espírito ele é perfeito naquilo que ele é. O espírito é perfeito na sua constituição. E é uma entidade que está passando por um processo de desenvolvimento intelectual e moral, que por consequência vai também aprimorar a sua estrutura, eu ia dizer orgânica, né, mas é uma expressão errada, porque orgânica diz respeito ao organismo material, mas no que diz respeito à sua estrutura espiritual. E aí então o espírito, sendo como é, no momento da sua reencarnação, ele vai se utilizar de um veículo que vai permitir a manifestação de todo o seu potencial. Então as suas percepções, a sua compreensão, a sua capacidade de interação, a sua capacidade de realização, tudo isso será permitido desde que ele encontre um veículo que permita a ele também essa manifestação. No momento em que esse veículo ele é imperfeito, a sua manifestação também será imperfeita, sendo limitada exatamente nesse ponto falho. Se o espírito traz uma limitação nos seus órgãos da visão, o espírito incorporado nesse organismo não tem a capacidade de ver, porque a visão espiritual
é uma coisa, a visão através do corpo físico é outra. E nem sempre o espírito tem essa capacidade de manifestar essa habilidade de visão espiritual, que seria, como nós chamamos dentro da doutrina, de dupla vista, porque a primeira vista é a vista material, através dos olhos, e a segunda vista é através do espírito. Mas o fato do espírito estar vinculado ao corpo físico, essas suas potencialidades ficam limitadas, ficam restritas. Então o espírito depende essencialmente dos olhos para ver. Ele depende do ouvido para ver. Ele depende da sua estrutura vocal para poder falar. Ele depende do seu cérebro para que ele possa manifestar, né, as suas próprias ideias. Ele depende do corpo físico para poder se mobilizar. No momento em que tudo isso acaba, essas partes, ou o total, porque a gente lembra que existem limitações que são extremamente severas, fazendo com que o espírito praticamente viva uma vida vegetativa. Vegetativa dentro da nossa visão, porque ele tem a aparência de um vegetal, mas espiritualmente aquele espírito está vivendo experiências extremamente intensas, em que ele pensa, em que ele sente com relativa clareza, dependendo da influência da matéria, como necessidade, como um estágio que ele está fazendo para poder readquirir aquilo que ele perdeu em existências anteriores. Então a influência da matéria é extremamente importante, e é o que Kardec vai lembrar. Peguemos, por exemplo, um piloto de Fórmula 1, extremamente habilidoso, campeão, extremamente ali rápido, veloz na sua condução. Coloquemos ele num veículo limitado, naquele Fusquinha 66, que tem ali, né, aquele motor até condicionado e tudo mais, mas coloca ele para pilotar esse carro. Qual a velocidade que ele vai alcançar? Ele vai alcançar a velocidade que o carro permitir. Peguemos, como lembra Kardec no próprio Livro dos Espíritos, aquele violinista extremamente talentoso. Dê a ele um violino desafinado, com cordas quebradas, com aquela caixa, né, de madeira imperfeita, para ver o que ele é capaz de fazer. Ele vai demonstrar relativamente as suas habilidades e vai ser relativamente à limitação que ele tem. Então, ao percebermos esses espíritos, aqui no caso Kardec traz, né, daqueles que trazem limitações intelectuais, mas nós podemos colocar também limitações físicas. Dessa mesma forma, então, o que acontece com esse espírito que tem tantas limitações? Qual é o futuro desse espírito? Qual é o futuro dessa alma? Se ele não fez nada, se ele reencarnou com algo tão limitante para ele? A resposta é: Deus sabe o que quer. É uma alma ingênua. Mas espera aí, se é uma questão de merecimento, como é que essa alma ingênua pode conquistar alguma coisa se ela não fez por merecer? E aí, através da reencarnação, nós temos calma. Esse espírito imortal está limitado temporariamente para um objetivo dentro da sua programação, que visa todas as suas necessidades evolutivas, e após a desencarnação ele volta a novas experiências. Então a lógica da reencarnação começando a trazer para nós uma clareza nesse raciocínio. Dudu coloca: perispiriticamente falando, não seria ele o fator primordial para a defesa ou falha no corpo orgânico desse encarnado que mantém boas limitações ou não? Essa questão da influência do perispírito sobre a matéria, ela, para nós, é uma teoria que vem sendo estudada. Nós temos, por exemplo, o modelo organizador biológico, uma teoria de um estudioso da doutrina espírita. Esse modelo organizador biológico é exatamente o perispírito que vai moldar esse corpo físico. Mas as características do perispírito dependem essencialmente daquilo que o espírito condiciona, né, da forma como o espírito condiciona a sua mente. Como nós já estudamos, né, lá no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz falava bastante sobre a força geradora do pensamento. Aquele motor que gera, aquele gerador. E esse gerador, quando ele é imperfeito, ele influencia também o perispírito, que por sua vez também influencia a matéria. Mas essa questão da programação reencarnatória daquele indivíduo que vai reencarnar num determinado organismo, e esse organismo já traz ali as marcas das suas necessidades,
Para nós aqui encarnados é difícil para nós avançarmos dentro desse campo para saber se esse organismo, dentro das suas características genéticas, já traz essas imperfeições ou é a própria condição do espírito que faz essa influência. O que nós sabemos é que uma mente desordenada pode influenciar e prejudicar o desenvolvimento de um organismo, mas não sabemos se esse é o único critério que deve ser considerado. Porque aqueles engenheiros, digamos assim, que trabalham nessa parte da genética, dentro de uma gestação, por exemplo, e a única informação mais desenvolvida que nós temos é no livro de André Luiz, A Reencarnação de Segismundo. Aquela nossa personagem que reencarna e vai então contando todo o processo de preparação, pré-reencarnação, depois vem redução perispiritual, aproximação com o organismo, a sua gestação até o seu nascimento. E esse é o único modelo mais desenvolvido que nós temos. Mas se nós olharmos hoje nas maternidades aqui do nosso mundo, quantas e quantas crianças estão reencarnando nas mais variadas condições, qual é a origem dessas características que elas vão trazendo? Porque certamente ela tem influência da matéria. O organismo, no caso, por exemplo, de uma criança que nasce com a cara do pai ou com a cara da mãe. Isso não é o seu modelo organizador que vai determinar, são as características genéticas dos gametas. Mas, ao mesmo tempo, o espírito também exerce uma influência sobre essa matéria, podendo trazer sobre ela uma harmonia ou uma desarmonia. Então a gente vê que esse tema ele é bastante complicado ainda, nós não temos capacidade de explorar isso com mais profundidade. A tal turbina iluminativa gerando forças ao corpo espiritual, exatamente. Então nós temos ali questões biológicas, devem ser consideradas sem dúvida, mas também questões espirituais, partindo do próprio espírito, foi colocado para nós aqui. Né? Exato, né? Então essa parte da turbina foi exatamente aquilo que nós estudamos na Evolução em Dois Mundos. Então falávamos sobre essa turbina iluminativa, falamos sobre condicionamento mental. Esses temas começam a se encaixar dentro dessas ideias que a gente está desenvolvendo agora, trazendo para nós um entendimento cada vez mais claro dentro daquilo que nós conseguimos alcançar. Porque certamente, se nós pensarmos nos grandes laboratórios do mundo espiritual que tratam desses temas, né, de reencarnação, de projeto reencarnatório, projeto orgânico, enfim, todos esses temas, certamente nós vamos encontrar ali coisas que a gente nem sequer imaginava existir. Mas dentro daquilo que é possível, nós vemos a matéria e ao mesmo tempo a mente interagindo uma com a outra. A matéria influenciando o espírito e ao mesmo tempo o espírito influenciando a matéria. E cada um de nós então vivencia esse tipo de experiência. Né? O Brás colocou, né, quando eu for reencarnar, acho que vou voltar o Salvador dali, né? Ou o Salvador daqui também, né, Brás? Vai depender ali das suas necessidades, né? A gente acha que vai ser de lá e você vem de cá, né? Não tem jeito, né? Então, assim, cada espírito, né, tem aquilo que a gente quer e tem aquilo que a gente precisa, né? E tem aquilo que a gente merece, né? Então, tudo isso vai ser colocado na nossa balança existencial e aí então, né, aquela inteligência artificial vai gerar o resultado para nós. Né? Então, são cálculos que vão sendo feitos ali para cada espírito. Então, querer a gente quer, poder é outra história. Né? Vamos lá então, obrigado pela participação. 27. Então falávamos aqui sobre aqui na verdade está falando sobre o destino do espírito que reencarna nessa condição de limitação. Mas a gente vê como foi possível desenvolver esse assunto para falar sobre a própria limitação. A reencarnação explica para nós de um modo muito claro. E nós temos, por exemplo, né, hospitais psiquiátricos, hospitais, né, de acolhimento, né, de pessoas que trazem grandes limitações. Nós temos aqui em São Paulo, por exemplo, o Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, que tem um hospital enorme, que acolhe ali, né, famílias ou indivíduos que são abandonados que trazem graves limitações intelectuais. E aí então quando nós vemos alguma propaganda, algum vídeo institucional que eles mostram um pouco desses pacientes, nós olhamos ali, né, nossa, olha quantos deficientes. Ou quantas, né, hoje o termo utilizado, né, pessoa com deficiência. Olha quantas pessoas com deficiência. E na verdade, através dessa chave que a doutrina espírita nos proporciona, nós vamos pensar, olha quantos espíritos passando por essas expiações.
Assim como nós olhamos para as ruas e vemos pessoas abandonadas, não são simplesmente pessoas abandonadas, mendigas, pessoas esquecidas. São espíritos em reencarnação, vivendo as suas expiações. Então essa chave da reencarnação que a doutrina espírita nos dá faz com que nós vejamos o mundo a partir de uma outra perspectiva, muito mais clara, muito mais lógica. E através do tempo a gente vai conseguir trazer esse amadurecimento para a nossa sociedade, né? 27, vamos para o próximo tema. Lembrando, né, que relativo a esse item 26, que fala sobre as limitações intelectuais, a gente já comentou várias vezes, né, o livro Deficiente Mental, Por que Fui Um, de Vera Lúcia Marinzec, né? Então, o espírito Lúcio, se eu não me engano, apesar de que teve alguém que lembrou que não era o Lúcio, né, era um outro espírito. Se vocês me lembrem de novo, por favor. Mas nesse livro, para quem não leu, ele é muito interessante, porque cada espírito traz ali, num capítulo, cada espírito conta a sua história. Então eu posso ler a primeira, como eu posso ler a última, posso ler a do meio, tanto faz. Cada espírito, elas não são conectadas. Cada capítulo é uma história diferente. E ali nós teremos, por exemplo, um espírito que reencarna com síndrome de Down, um espírito que reencarna com paralisia cerebral, um espírito que reencarna e tem um traumatismo craniano, um espírito que reencarna e traz ali para nós um autismo. Então, assim, várias situações que são contadas em que o espírito fala que na minha existência anterior eu vivi dessa forma, eu sentia isso, eu percebia tal coisa, e no plano espiritual, então, naquele processo de reabilitação, porque da mesma forma que nós temos reabilitações físicas, sim, a Vera Lúcia Marinzec, eu não lembro quem é o espírito, Dudu, que trabalha com ela, né? Mas assim, cada espírito então conta como foi a sua existência e a reabilitação. Da mesma forma que acontece aqui no mundo físico, existe também a reabilitação espiritual, que é o espírito ali trabalhando os seus condicionamentos mentais, deixando aquelas limitações que tanto impactaram na sua existência e passando a se ver como um ser, como uma criatura perfeita que é. Vamos lá, 27. Durante as suas encarnações sucessivas, o espírito vai pouco a pouco se aperfeiçoando pelo seu trabalho. Alcança o final de suas existências corporais, entrando na ordem de espíritos puros. Então aqui Kardec colocou em 4 pequenas linhas toda a trajetória de um espírito, que é realmente para trazer um resumão, né? Mas a gente vai pensar, né, desde a origem, quando ele reencarna, a gente não vai colocar como primeira vez, porque o processo reencarnatório, né? Não é Patrícia. Patrícia, ela escreve os livros dela mesma, né? Mas é outro espírito. Depois a gente vê, não tem problema. É só pegar ali, coloca a capa, Deficiente Mental Porque Fui Um, na própria capa vai aparecer Vera Lúcia pelos espíritos, espíritos diversos, coisas assim. Depois a gente pesquisa. Mas aqui nesse caso, Kardec então traz esse resumo, como eu estava dizendo, não existe, a gente não pode considerar uma primeira reencarnação. Porque o espírito, no momento em que ele começa a entrar na condição humana, acho que é Antônio Carlos, Angelina, bem lembrado. Eu estava com Lúcius, mas o Lúcius trabalha no livro oh meu Deus do céu, da Zilda Gasparetto. E o Antônio Carlos, que eu acho que é o espírito que acompanha a Vera Lúcia, né? Porque o espírito traz a história, depois o Antônio Carlos vem e traz um comentário a respeito daquela questão, trazendo ali alguns esclarecimentos. É um livro bem interessante, que dentro desse tema, traz ali para nós uma visão bastante clara sobre quem é o espírito reencarnante naquela condição. Então, nessa 27, vamos lá. Como eu dizia, nessa 27, isso, obrigado, Dudu. Nessa 27, então, o espírito, quando ele começa, o princípio inteligente, quando ele começa a sair da sua fase animal, daquela fase do reino animal mais primitivo, e ele começa a passar por essa transição para a condição humana, e a gente viu isso, né? Basta a gente lembrar os estudos arqueológicos que nós temos hoje aqui no nosso mundo, todos aqueles fósseis que foram encontrados daqueles hominídeos.
Então, desde o primeiro, a Lucy, lá há 1 milhão de anos, até aqueles mais desenvolvidos, né, o homem de Neandertal, por exemplo, e outras espécies aqui do nosso mundo de humanoides, até chegar na condição humana e até chegar na condição do homem moderno que nós conhecemos hoje, que existe, né, desde 200 mil anos para cá. 200 mil anos, mais aqueles hominídeos existem há 5 milhões de anos. Então, aquele espírito, quando ele vai passando por essas etapas evolutivas, não é aquele momento em que ele dorme o hominídeo, ou ele dorme animal, acorda hominídeo, e depois no outro dia ele dorme hominídeo e acorda ser humano. É uma transição tão sutil que não dá para a gente dizer assim que o espírito teve a sua primeira reencarnação como humano. Porque essa primeira reencarnação é um processo longo que pode durar, por exemplo, para aquele espírito, talvez ali 1000 anos de existência, em que cada detalhe sutil vai se transformando, até o momento em que ele começa também a esboçar um despertar de consciência e o momento em que ele se mostra plenamente consciente. Mas desde o momento em que ele está inconsciente, até onde ele está inconsciente, até onde ele chega à consciência, não é de um salto apenas. Você está aqui no grupo dos inconscientes e agora você vai para o grupo dos conscientes. Não é assim. Por isso que a gente vê que a trajetória espiritual aqui no nosso mundo, como acontece em qualquer outro mundo, é uma fase longa que acontece de uma forma muito gradual. E Kardec costuma usar de uma forma bem interessante quando ele diz assim, que é como se um indivíduo tivesse... Ele não está no escuro e de repente ele vai para o claro ofuscando a sua visão. É como se fosse o dia que vai gradualmente escurecendo. Nós costumamos usar uma referência que 6 horas no nosso relógio é o momento em que o dia, a tarde passa para a noite. Então muitas pessoas falam, 6 horas, boa tarde, ou então 6 horas, boa noite. E na verdade 6 horas é o momento de mudança. Só que, independente do nosso relógio, o giro do nosso planeta ele vai acontecendo de uma forma lenta, né, fazendo com que o Sol vai se pondo de um modo tão sutil que, independente do rótulo que nós coloquemos, tarde ou noite, essa mudança vai acontecendo de uma forma muito sutil. Não tem aquele momento em que existe o botão, vamos apagar a luz do Sol. A mesma coisa, vamos apertar o botão para despertar o homem como se fosse um Frankenstein. Dr. Frankenstein coloca ali aquele cadáver montado ali, cheio de peças, e de repente vem um raio e acorda ele. Não é assim que funciona. Por isso, então, o princípio inteligente ele passa por muitas e muitas fases evolutivas, e ela acontece de um modo tão sutil que não tem como determinar se ele era antes um hominídeo quando ele passa a ser um homem. E aqui ele vai mostrando para nós que esse pouco a pouco ele vai se aperfeiçoando pelo seu trabalho, até alcançar no final das existências corporais, entrando na ordem dos espíritos puros. Esse trabalho começa então dentro daquelas fases que nós conhecemos. Primeiro ele vai desenvolvendo seus instintos. Depois ele passa a desenvolver a sua razão. Tudo isso de um modo, né? Pois ainda tem essa ainda, né? Para complicar um pouco mais, né? Então a gente tem, por exemplo, naquela transição que o espírito vai vivenciando, dessas etapas que ele está vivendo, ele passa do instinto para a razão, de um modo muito mais intenso, e da razão para o sentimento. Mas cada um deles está sendo trabalhado paralelamente. Junto com o instinto, o espírito usa, o princípio inteligente usa a inteligência. Nós vemos isso claramente na natureza, quando encontramos animais se comportando de um modo bastante inteligente. Inteligente dentro da sua capacidade, dentro da sua condição orgânica e evolutiva. Então vemos ali espécies das mais variadas. Algo que me chama muita atenção é o caso, por exemplo, das hienas, que quando elas vão caçar, através ali de uma organização daquela matilha, elas conseguem desenvolver uma tática para poder cercar sua presa. Quando nós encontramos cardumes, nós encontramos aves
encontramos insetos que estão ali nos mais variados estágios evolutivos, em que nós temos um instinto que é quase mecânico para um instinto mais racional. Nós encontramos, por exemplo, no chimpanzé, encontramos nos cães, nos gatos. E aí então, quando ele desperta a razão dele, ao mesmo tempo, os seus sentimentos estão sendo trabalhados. E como a gente já lembrou, para quem tem animal de estimação, é fácil perceber o sentimento desses animais. Sentimentos e sensações. Sentimentos como medo, na verdade sensação, né? Sentimentos como, por exemplo, o amor, a tristeza. São sentimentos muito profundos que esses animais sentem. As emoções como o medo, a raiva, o susto, a alegria. Então, mesmo nesses reinos inferiores, esses sentimentos vêm sendo trabalhados. E, mais uma vez, André Luiz falou sobre isso lá no Evolução em Dois Mundos. Quando ele vai falando da evolução em dois mundos, a evolução biológica de todos os seres e a evolução espiritual dos princípios inteligentes. E casando o corpo orgânico, o corpo físico, com o princípio inteligente, nós vamos perceber ali exatamente cada um no seu momento, nessa interação, e vemos a sua manifestação. Então o espírito, quando chega na condição pura, ele já não tem mais necessidade de existências corporais. E esse corporal também aquele é muito relativo. Como nós entendemos uma existência corporal? Através de um corpo orgânico como o nosso? E em mundos mais sutis, o espírito está encarnado através de uma matéria mais sutil, que nesse caso já nem se encaixa mais esse termo reencarnação ou encarnação. Porque encarnação tem a ver com carne. Ou, como eu sou poliglota, né, para os cariocas, carne. Né? Então a gente tem ali, quando ele reencarna na carne, significa que ele está tomando um corpo biológico. E no momento em que ele vai para o plano espiritual e ascende para reviver, reencarnar num outro mundo, essa expressão reencarnação já não cabe mais. Então a gente tem que encontrar um outro termo, porque ele já não é mais adequado. Então ele seria o quê? Reincorporação? Desculpe. Então talvez reincorporação seria o ideal? Talvez pode ser um termo mais adequado agora. Então o espírito vai reincorporar, ele vai renascer, sei lá, nesses mundos ali eles usam as expressões deles, fica mais fácil de perceber. Mas chega um momento em que o espírito já adquiriu tal grau de evolução, em que essa interação com a matéria, mesmo que seja uma matéria mais sutil, isso já não é mais necessário. Portanto, o espírito vive essencialmente a vida espiritual. E não a vida espiritual intercalada ou misturada ou vinculada a uma vida física, uma vida orgânica. Não, então, desmaterializar seria o espírito no plano espiritual, mas num plano superior, por exemplo, num planeta mais evoluído, ele, quando ele reencarna, sendo que o corpo já não é mais de carne, qual seria a expressão adequada? Seria reincorporar, porque aí esse corpo poderia ser de qualquer natureza, né? Então a gente vê que as expressões que nós utilizamos estão aqui adequadas ao mundo físico, né? Então o espírito desmaterializa, ou desincorpora, ou ele incorpora e se materializa. São expressões que vão trazer para nós o que vale, né? Como os instrutores espirituais dizem, a questão de palavras é vocês que têm que resolver, né? Então a gente vai tentando usando uma palavra, mas usando essa palavra que dê um sentido mais claro para nós desse processo. Bom, meus amigos, é isso. Vimos aqui, né? Ainda sabemos, né? Saberemos no futuro próximo, né? Então, em breve, né? Enquanto nós estivermos aqui no nosso planeta, pelo menos, mundo de provas e expiações, nós estaremos no mundo material ainda. Agora, em mundos mais sutis, né? Quem viver, verá literalmente, né? E como todos nós viveremos, né? Então todos nós saberemos também. Porque aí é aquela questão cultural que é bem interessante a gente lembrar, né? O nosso planeta, ele tem a sua cultura. E até mesmo com relação a essas ideias religiosas ou espirituais, nós adequamos tudo isso com a nossa cultura. E quando nós estivermos num outro mundo, esse mundo terá também a sua própria cultura, o seu entendimento,
o seu linguajar, as suas expressões, né? Então, pois é, quando chegar do outro lado a gente vai lá perguntar também, não tem problema. Bom, enfim, questão 27, então terminamos. Amanhã, último dia então do nosso... A gente vai aqui da 28, eu vou dar uma aceleradinha para a gente chegar lá na 34, que é a última desse trecho, né? Então faltam 6 itens apenas, então bem rápido a gente consegue evoluir. Aqui ele vai falar... Agora que ele vai entrar, olha que bacana. Nós falamos sobre reencarnação, sobre provas e expiações, esquecimento do passado, etc, etc. Nessa 28, ele vai falar não apenas da encarnação e reencarnação, mas vai falar também sobre a orientação espiritual, um guia espiritual que vai nos dar, ali nos ajudar na condução da nossa experiência terrena. Então a gente vai entrar agora falando sobre as influências espirituais aqui, nesse caso, né, uma influência, mas muito mais contundente, pelo mentor, pelo guia, enfim. Teremos ali agora amanhã então falando sobre esse tema. E é isso, meus amigos. Então encerrando por aqui o nosso estudo de hoje, né, temas bem interessantes para o nosso anjo guardião, a gente vai listar aqui todos os termos adequados, né, a esse espírito, a essa entidade que nos acompanha aqui na nossa trajetória terrena, né? E veremos